Eu sou fruto dessa política de cotas. Eu ingressei na Universidade Estadual de Feira de Santana no curso de Direito em razão da política de reserva de vagas decorrente da lei de cotas. Eu sou nascida e criada na favela da Vila Cruzeiro, que é uma favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro. E eu passei para Direito na UERJ pelo sistema de cotas. Isso foi um marco. Não só um marco na minha vida com o início da graduação, um marco no início, a possibilidade de cursar direito, que não era viável no contexto anterior a essa realidade, mas eu diria que um marco até na vida de toda a minha família, né? Porque eu fui a primeira da minha família paterna a ter acesso ao ensino superior. Ser cotista numa universidade pública teve um impacto não só na minha vida, né? Mas também na vida da minha família e na vida da minha comunidade como um todo. Essa mudança de vida, né? De perspectiva, de poder ter a chance de fazer algo diferente daquilo que está escrito para quem pertence à minha raça, quem pertence à minha classe, né? Acabam irradiando também para os nossos círculos, né? E em razão disso, a partir da lei de cotas, você teve uma abertura da universidade, mas não só isso. Houve também a constatação da necessidade de se tratar sobre permanência na universidade. Eu ingressei como indígena, com reserva de vagas para isso. Tive a oportunidade de ter acesso à permanência, à política de permanência estudantil também dessa instituição. É importante ressaltar que não é somente implementar o sistema de cotas, é importante também manter essas pessoas na universidade. Foi muito importante uma política que teve e ainda tem na UERJ da Bolsa Permanência, né, que possibilita que a gente às vezes não precise trabalhar ou, se precisar, conseguir conciliar com os estudos. Então é uma forma de fortalecer também a nossa entrada e a nossa estada na universidade, né? E aí vem uma outra questão. A lei de cotas, quando ela é objeto de debate, muito se fala, muito se critica, na verdade, quem ainda ousa criticá-la, fala disso como se fosse um critério discriminatório. Mas não se percebe o seguinte, esse tipo de política afirmativa ele surge exatamente em razão de uma discriminação histórica. A necessidade de ter se criado a política de cotas, a lei de cotas e de manutenção desse sistema é porque a ausência que foi constatada anteriormente persiste até hoje. Veja, se constatou que nas universidades você não tinha indígenas, você não tinha negros e não os tinha na proporção que você tem na sociedade. Havia um obstáculo muito grande para acesso a esse espaço, a universidade pública, que precisava ser superado. É algo que também chama a atenção pelo fato dos empregadores também no momento da seleção ou de efetivar os seus estagiários, atentarem também para essa questão. Porque a política afirmativa ela não deve ser só pública, né? As instituições privadas elas também precisam fazer ações afirmativas. E tanto no concurso público quanto no setor privado é importante ter essa representatividade efetiva, né, nos quadros. A lei de cotas, esse tipo de política afirmativa, não supera os problemas que nós já tivemos ao longo de todos esses anos, mas certamente diminui esse abismo em relação às gerações atuais. Nós esperamos que sempre que o impacto seja maior, porque acaba que esse discurso de que, na verdade é porque não tem uma qualificação, é porque o mercado exige mais experiência, o mercado exige uma qualificação maior, ele não se sustenta, porque na verdade nós estamos tendo cotistas formados, são 10 anos já do sistema de cotas, o que precisa mudar é de fato esse olhar das instituições. Às vezes as pessoas acham que mas já teve a política, a política afirmativa para ingresso na instituição, na universidade isso seria suficiente. Se fosse, as instituições públicas elas não teriam a mesma cor, elas não teriam os seus membros nos cargos de poder, nos cargos de chefia com a mesma cor, originário da mesma classe social. A desigualdade social no Brasil é um problema grave, é um problema histórico, e quando nós falamos sobre o problema histórico, nós estamos falando sobre uma situação que existe há mais de 5 séculos, desde que se fundou isso que se chama de Brasil. Não se resolve de imediato, mas a política de cotas é, sem dúvida, uma das principais ferramentas que nós temos hoje para, pelo menos, minimizar as consequências desse histórico de desigualdade. Eu diria que vale a pena fazer o exercício de identificar, de olhar, né, fotos de posses de instituições de justiça e verificar que tem uma uniformidade. E essa uniformidade ela não é por acaso, né? Ela decorre de um racismo estrutural, que também está impregnado de um racismo institucional, porque as instituições elas acabam não olhando para essa ausência
de pessoas de outras classes e outras raças, né? Veja, não é porque as outras instituições não têm essa reserva de vagas, não é porque não precisa, é porque elas sequer atentam para a ausência, para a nossa ausência lá. E isso nos remonta muito à ideia de racismo estrutural. É algo tão enraizado que as pessoas nem sentem falta. A questão é justamente essa, não percebe. As pessoas não sentem... Incomodou nós estarmos na instituição, nós ingressarmos na faculdade, ingressarmos nas instituições públicas, mas não incomodava nós não estarmos ali. E tantos outros espaços que nós não estamos, as pessoas não percebem isso. É algo que precisa ser ressaltado sempre que alguém critica uma cota racial. Por que existiria a necessidade da cota racial? É justamente para poder a gente ter pessoas de outros perfis e que possam dar um outro olhar para essas instituições e acabar não reproduzindo tanto esse racismo que é institucional. Porque eu sou a primeira, mas logo eu não seria a única. Obrigada.